Oi pessoal, tudo bom? Mais uma vez eu trago aqui para vocês um vídeo de iceberg e dessa vez o tema desse iceberg foi sugerido por Wug Retrospectivas. Ele mandou a sugestão lá nos comentários da parte 2 do iceberg de Dark Deception. E no caso ele pediu pro próximo iceberg que eu fazer, que no caso é esse aqui, seja de Pop Playtime. E cá estou eu aqui trazendo para vocês aqui esse iceberg. Eu queria desde já agradecer ao Wug Retrospectivas pela sugestão de vídeo. Muito obrigado, cara. E eu queria avisar também para vocês, caso vocês tenham alguma sugestão de vídeo, pode mandar nos comentários que eu vou estar lendo e eu posso trazer aqui no canal. Então é isso, eu não vou mais atrapalhar vocês, fiquem com o vídeo. Pop Playtime é um game indie de terror no estilo mais casual, desenvolvido e produzido pelo grupo Mob Games. O jogo teve seu primeiro capítulo lançado em 12 de outubro de 2021. Esse primeiro capítulo era apenas um prólogo, com uma gameplay bem curta de menos de 1h30. E a história é bem simples, onde você jogava na pele de um antigo funcionário de uma empresa chamada Playtime CEO, que um dia recebe uma carta de origem desconhecida que pede para você retornar para a fábrica. E ao retornar, você descobre que o local está completamente abandonado e que os antigos brinquedos da empresa acabaram virando um monte de criaturas grotescas e medonhas. E bem, esse aqui foi um grande resumo do primeiro capítulo de Pop Playtime, que tinha uma proposta bem simples de começo e não tão original, se você parar para pensar. Mas, sendo original ou não, isso não impediu o jogo de fazer um enorme sucesso quando foi lançado em 2021. Sucesso esse que garantiu até o momento 2 continuações. Pop Playtime capítulo 2, lançado em 3 de maio de 2022, e Pop Playtime capítulo 3, lançado há pouco tempo atrás, em 30 de janeiro de 2024. Esses 2 capítulos, que vieram depois do primeiro, eles são bem maiores e também trouxeram muitas melhorias, tanto na história como nos gráficos. Para vocês terem uma noção, o terceiro capítulo tem até dublagem em português, cara, e é uma dublagem que tá muito boa. Sério, dá só uma olhada aí no como que ela tá boa no clipe que eu vou mostrar agora. Para, Catnap! Tira que eu vou cagar! Tira que eu vou cagar! O Huggy Wuggy é o principal inimigo do capítulo 1 de Pop Playtime, inclusive é ele que estampa a capa do capítulo. Inicialmente, quando a gente encontra ele, ele vai ficar apenas fingindo ser uma estátua, porém logo ele se revela como sendo uma criatura viva e parte para cima de nós. E depois de uma curta perseguição, a gente acaba levando a melhor e consegue derrubar ele. E essa, em resumo, é toda a participação do Huggy Wuggy em toda a franquia de Pop Playtime. Quer dizer, até vai aparecer lá no capítulo 3 de um Nightmare Huggy Wuggy, mas aquele ali não é o Huggy Wuggy de verdade, aquilo é só uma ilusão causada pelo Pop Guys. Eu vou falar mais pra frente sobre o que é esse Pop Guys. Mas enfim, mesmo sendo uma aparição curta, isso não impediu o Huggy Wuggy de se tornar o personagem mais popular de Pop Playtime. Tanto que até hoje em dia, mesmo após o lançamento de 2 capítulos lá com antagonistas diferentes, o Huggy Wuggy ainda assim é o personagem mais lembrado de Pop Playtime, até por quem não gosta muito do game sabe quem que é ele. Se você for pesquisar no Google imagens de Pop Playtime, geralmente as primeiras que vão aparecer vai ser do Huggy Wuggy. E eu acho isso uma coisa sensacional, tipo, ele foi um dos personagens que menos apareceu em tela, mas mesmo assim foi o mais popular de todos, né? Vai saber. Stella Grable é um antigo funcionário que trabalhava na Playtime CEO. Não se sabe muito sobre a sua história, mas sabe-se que ela era uma funcionária de alto nível dentro da empresa, visto que ela era um dos poucos funcionários que sabiam sobre todos os experimentos que aconteciam lá dentro. Outra coisa bem interessante sobre ela é que aparentemente ela era responsável pela Game Station e pela Playcare. Bom, a gente não sabe muito atualmente sobre qual é o paradeiro atual dela, mas o mais provável é que ela tenha sido uma das funcionárias mortas durante o massacre da Hora da Alegria. Playtime Company, ou abreviada apenas para Playtime CEO, foi uma empresa fundada por Elliot Ludwig em 1930. Para o público no geral, a Playtime parecia ser apenas uma empresa normal que vendia, fabricava e produzia brinquedos.
e que além de brinquedos também possuía uma rede de adoção que ajudava pobres crianças a encontrarem uma família. Mas o que poucas pessoas sabiam era o que acontecia por debaixo dos panos. A Playtime era uma empresa horrorosa. Além de ela ter péssimas condições de trabalho e tratar mal os seus empregados, eles ainda realizavam experimentos cruéis nos órfãos que eles tinham sob seu controle, o que acabou resultando na criação dos brinquedos que a gente conhece hoje em dia, como Hug One, Catnap, Mommy Long Legs, etc. Mas é claro, né, que as crianças que foram vítimas desses experimentos não gostaram nada disso, e alguma hora eles iriam se vingar. E digamos que no dia 8 de agosto de 1995 aconteceu uma coisa bem interessante. Me fala aí, você tá ouvindo esse barulho? Ah, não se preocupa não, é apenas a nossa hora da alegria. Mob Entertainment, também conhecido como Mob Games, é um estúdio de desenvolvimento de jogos indies fundado em 2015, criado por Zach e Seth Bellinger. Eles são um grupo pequeno, mas que ganhou bastante notoriedade nesses últimos anos após a sua criação mais famosa. No caso, estou falando de Pop Playtime. Elliot Ludwig é o fundador e CEO da empresa Playtime. Elliot é o primeiro personagem do jogo que é apresentado para nós. No caso, no capítulo 1, quando você inicia o jogo, começa com uma fita VHS de um comercial da Pop Playtime. E nessa fita, o primeiro rosto que aparece para nós é justamente o rosto de Elliot Ludwig. Porém, mesmo sendo um personagem que aparece logo de começo para nós, ele ainda assim, até hoje, é um dos personagens mais misteriosos de toda a série de Pop Playtime. A gente sabe bem pouco sobre a sua história. Uma das poucas coisas que a gente sabe é que ele se divorciou da sua esposa chamada Molly em algum período que a gente não sabe ao certo quando que foi, e que ele também teve uma perda familiar na década de 60. Não se sabe quem que foi esse familiar dele que faleceu, possivelmente foi alguma filha ou filho, mas não é nada confirmado. Sobre sua personalidade a gente também não sabe muita coisa, mas algumas fitas VHS e alguns anúncios feitos pela Playtime Company descrevem o Elliot como sendo um homem de amor, felicidade, alegria e sorriso, especialmente com crianças. E que apesar do divórcio e das perdas pessoais, ele sempre mostra sua esperança de que a vida das crianças que vivem nos orfanatos da Playtime CEO seja repleta de amor e felicidade. Entretanto, é difícil saber o quanto disso é verdade, visto que nós sabemos bem o que acontece lá dentro da Playtime. E levando em consideração que ele é o líder da empresa e com certeza sabia de tudo que estava acontecendo lá dentro, fica complicado acreditar nessa história de que ele era um cara tão amoroso assim. Leite Pierre, assim como Stella, foi um dos funcionários de alto escalão da Playtime, no caso ele era o chefe de inovação. A sua personalidade é descrita como sendo um homem rude que maltratava seus funcionários e frequentemente ameaçava demiti-los. Não só os funcionários, como também os experimentos da fábrica também eram vítimas desse louco, já que pelo que consta em alguns documentos, o Leite Pierre ele era extremamente cruel e apático e tratava os experimentos como se fossem monstros, ignorando qualquer tipo de humanidade que eles tinham. Um exemplo dessa atitude cruel do Leite Pierre é a sua conversa com Catnap no capítulo 3. Nesse diálogo entre os dois, o Catnap começa falando que o Messias é o grande salvador dele, que ele vai tirar ele de lá, etc. E o Pierre retruca, dizendo que essa prisão era sua nova casa e que ele deveria se acostumar com isso. Então, Catnap, experimento 1188. Qual o nome real dele mesmo? Ok. Oi, Jack. Como você tá, amigão? Normalmente o Dr. Sawyer faria isso, mas ele tá fora, por assim dizer. Então eu vou ficar com você até acharem um substituto. Primeiramente, parabéns. Esse é oficialmente o seu 4º ano no seu novo corpo. E você fez um belo progresso, amigão. Me falaram que quando você e os outros Smiling Critters, sabe, o Dog Day, Big Pig, blá blá blá, foram adicionados ao berçário, você não estava se dando muito bem com as outras crianças como todo mundo. Mas olha você agora, as crianças te amam, e essa fumaça vermelha, quer dizer, isso é fantástico, não é? A coisinha de voz dele ainda tá quebrada?
Theo, ninguém vai te salvar. Essa prisão é o seu lugar. Vamos te deixar passear para ver as crianças no berçário, mas seu lar é esse. E quanto a esse protótipo, o lar dele é o laboratório. Essa é a sua vida agora. Se acostume. Uma curiosidade é que o Leite Pierre foi um dos poucos personagens que apareceram em todos os jogos da franquia de Pop Playtime, já que além dos 3 capítulos do game oficial, ele também aparece no Survival Tutorial de Project Playtime. E chegamos nele, né? O responsável por todo o caos dentro da Playtime. O Experimento 1006, mais conhecido como o protótipo, mas que nesse vídeo eu vou chamar só de 1006 para ficar mais fácil, é o principal antagonista de toda a franquia de Pop Playtime, sendo ele o principal responsável por todo o massacre da Hour of Joy, ou Hora da Alegria, em que ele de alguma forma conseguiu fazer com que todos os brinquedos se revoltassem e atacassem os funcionários da Playtime. De acordo com os relatórios de Harley Sauer, que era o principal funcionário responsável por monitorar o 1006, o protótipo sempre se demonstrou como sendo extremamente inteligente e astuto, e aprendia extremamente rápido. Nós temos uma fita que mostra um diálogo do 1006 com o Dr. Sauer. Em relação ao experimento 1006, o protótipo. Teimoso como é, e sempre silencioso com cada sessão que passa, ainda estou descobrindo novos dados de toda forma. A descoberta de hoje... Final de registro. Pronto para conversar agora, não é? Eu possuo... Um questionamento. Prossiga. Você... Sente alguma coisa? Essa pergunta se refere a quê, exatamente? Você nos cutuca. Nos bate. Você sente. Há um segredo dentro de você, 1006. Valioso além de qualquer medida. Eu corto e pressiono e queimo ele e chego mais perto a cada sessão. Então fale. Ou não, lute ou desista. Não importa, eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Isso me anima. Obrigado. Você tá me agradecendo? Com certeza. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Um dos maiores mistérios que rondam o 1006 é sobre qual é o seu real objetivo. Já que por mais que a fita dele com o Dr. Sauer dê a entender que o 1006 se importa com os outros experimentos e quer salvá-los da fábrica, dos funcionários horrorosos, etc. O 1006 também já demonstrou várias atitudes bastante questionáveis, como por exemplo no capítulo 2 de Pop Playtime, em que além de ele não ajudar a Mom Longlegs a derrotar o protagonista, ele só vai aparecer no final para poder pegar os restos do corpo dela depois que ela é morta. E no capítulo 3, depois de nós eletrocutarmos o Catnap, o 1006 vai aparecer e matar o Catnap sem nenhuma dó. E bom, essas daí são só algumas das várias perguntas que rodeiam o 1006. Pois ele é sem dúvida um dos personagens que a gente menos sabe de Pop Playtime. E tudo o que nos resta é apenas esperar os próximos capítulos para finalmente termos respostas sobre essas questões. As fitas VHS podem ser encontradas em todos os locais do jogo. Geralmente perto dessas fitas sempre vai ter uma TV que o jogador pode utilizar para poder ouvir o conteúdo que há dentro dessas fitas. Essas fitas são muito utilizadas pelo jogo para poder contar parte da sua história ao jogador. Rich também é funcionário da Playtime Company. Ele é descrito como sendo um trabalhador honesto e esforçado, mas que frequentemente reclamava muito das condições de trabalho da Playtime CEO, que convenhamos que nessa parte aí não tem como tirar o crédito dele. Eu também reclamaria muito se eu trabalhasse nessa empresa. No capítulo 2,
nós descobrimos que graças às suas reclamações que ele fazia direto sobre a Playtime Company, que era um lugar horroroso, etc., ele acabou sendo rebaixado para a sala rejeitada. E no capítulo 3, ele parece ter conseguido um novo emprego na companhia, dessa vez junto com outro funcionário chamado Stuart. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Playtime estava passando por diversos problemas financeiros. E vendo esses problemas, o Dr. Harry Sauer foi até os executivos da empresa e propôs uma solução para esses problemas. Essa solução se chamava Iniciativa Big Buddies, ou Iniciativa Corpos Grandes. Essa iniciativa se consistia na criação de brinquedos maiores que poderiam ajudar na força de trabalho e reduzir os custos da empresa. A ideia foi aprovada e a partir daí, tanto funcionários quanto os órfãos começaram a ser utilizados para o desenvolvimento desses brinquedos. Esse projeto acabou dando origem a vários dos brinquedos que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo o Experimento 170, que também conhecido como Hug Wug, que servia como segurança da fábrica, o Experimento 1122, também chamado de Mommy Long Legs, que servia como anfitriã da Game Station, o Experimento 1188, também chamado de Catnap, que servia como zelador da Playcare, os Mini Hugs, que serviam pra porcaria nenhuma, basicamente. E por último também, uma menção rosa aqui, o 1006, que servia pra... Hour of Joy, ou Hora da Alegria, é o nome de uma fita que pode ser encontrada no capítulo 3. A fita se passa em 1995 e mostra o dia em que os brinquedos, influenciados pelo 1006, começaram um verdadeiro genocídio dentro da fábrica, atacando e matando todos os funcionários que estavam lá dentro. Sim, Pop Playtime já teve NFT. Mas vamos por partes. Para aqueles que não conhecem ou não se lembram, NFT foi um negócio que ficou bastante famoso no final de 2021 e começo de 2022. Explicando de uma forma bem resumida e cagada para vocês, NFT se consistia em artes digitais em forma de token que caso você pagasse por ela, você ganhava o uso exclusivo dessa arte. E bom, durante a época em que as NFTs estavam no seu auge, a Mob Games, que não é boba nem nada, simplesmente criou o NFT de Pop Playtime. Porém, essas NFTs não duraram muito. Pouco tempo depois, a Mob Games simplesmente deletou elas. O motivo disso foi o enorme hate que a empresa tomou das pessoas. A começar pelo fato de que mesmo naquela época em que as NFTs estavam no auge, uma grande parcela da internet odiava elas. E você junta isso com o fato de que naquela época Pop Playtime só tinha o seu capítulo 1. Como eu falei lá no começo desse iceberg, era um capítulo curto, de menos de 1 hora. E isso gerou uma grande raiva no público, porque tipo, eles não tinham nenhum capítulo completo ainda e já estavam lançando NFT. Mas enfim, isso gerou uma grande treta, a galera foi lá, reclamou, e a Mob Games foi lá e removeu essas NFTs. Não é mais possível comprá-las hoje em dia. Mas enfim, isso tudo ficou no passado e hoje em dia quase ninguém mais se lembra dessas NFTs de Pop Playtime. Em 27 de abril de 2022, a conta oficial do Twitter da Mob Games anunciou que um filme estava sendo produzido baseado em Pop Playtime. Esse filme vai ser uma parceria entre a própria Mob Games com o Estúdio 71. E uma coisa que é bom de saber claro é que o filme terá uma história própria, tá? Que vai ser baseado em Pop Playtime, mas que não vai ser conectado com a história oficial do jogo. E até o momento nós também não sabemos sobre quem que vai ser os atores, quem que vai ser o diretor, quem que vai ser o roteirista desse filme. Pra falar a verdade, a última informação que a gente tem desse filme, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, foi o anúncio feito pelo próprio Zach Bellinger em 22 de janeiro de 2024, que segundo ele estava se reunindo com o pessoal de vários estúdios de cinema para o filme. Para quem começou a acompanhar a Pop Playtime recentemente, talvez não saiba, mas após o lançamento do primeiro capítulo em 2021, o jogo foi alvo de várias críticas, por diversos motivos, mas um deles em específico foi que Pop Playtime seria apenas uma cópia de outros jogos do gênero mascote horror.
E nesse tópico a gente vai falar sobre 2 desses casos. O primeiro sendo o de Band and Tank Machine, que com certeza foi o jogo que a galera mais acusou o Pop Time de ter copiado, visto que o Huggy Wuggy, que na época era o principal símbolo de Pop, parecia aí muito com o Ink Demon de Band. Fora isso, também tem o fato de que a história dos 2 jogos são muito parecidas. Nos 2, você é um personagem que recebeu uma carta de uma antiga empresa que você trabalhava pedindo para você retornar. E ao retornar, descobre que o local está abandonado e todos os funcionários estão desaparecidos e que os antigos mascotes da empresa, que antes eram bichos bem fofinhos e adoráveis, agora viraram verdadeiros monstros. Entre outras semelhanças que também tem os 2. O segundo caso foi o de Vend, que foi um pouco diferente do caso de Vend, pois nesse caso o próprio criador de Vend foi quem acusou o Pop de ter copiado o seu jogo. Explicando de uma forma resumida, o criador de Vend já tinha trabalhado com o pessoal da Mob Games, na época em que eles ainda faziam animações. Para quem não sabe, a Mob Games já trabalhou com animações. Isso só deixou a treta ainda maior, gerando inclusive uma discussão entre o Zach Bellingham e o criador de Vend. E resumindo tudo, o criador de Pop usou uma música que o criador de Vend também usava. E os dois começaram a discutir lá no Discord e tal, discutiram, blá 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 e tal. E no final essa treta acabou por aí, não deu em nada. Esse tópico refere-se a um local do capítulo 3, em que podemos ver o Catnap louvando um tipo de estátua do 1006. Essa estátua ela é feita de cadáver de outros brinquedos e no topo dela tem um esqueleto humano. Um dos momentos mais perturbadores do capítulo 3 é quando encontramos o Dog Day, um dos Smiling Critters, e nós vemos todo o estado deplorável em que ele se encontra, preso sem as pernas e sendo devorado de pouco em pouco. E depois de uma curta conversa com o player, diversos brinquedos entram dentro dele e começam a controlá-lo, o matando no processo. No comercial do capítulo 1, nós vemos o que seria o rosto de Elliot Ludwig. Mas você já se perguntou quem é o cara por trás desse rosto? Muitas pessoas podem até pensar que a Mob Games simplesmente contratou um ator para fazer o papel de Elliot, mas a verdade é que quem aparece nesse comercial é Henry Orenstein, um homem conhecido por revolucionar o mercado de brinquedos. E no caso dessa cena que a gente vê, ela pertence originalmente a um comercial para a linha de brinquedos Smart Pants. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Smarty Pants. Theodore Granville, também conhecido apenas como Theo, é o nome do órfão que serviu de base para o experimento 1188, o Catnap. O Theo ele é descrito como sendo uma criança problemática que possuía um amigo imaginário. Há inclusive um desenho de papel feito pelo próprio Theo, em que ele mostra ele e seu amigo imaginário. E eu acho que eu nem preciso falar quem que é esse amigo imaginário, né? A.k.a. Exterminador da Playtime. Em algum momento, o amigo imaginário dele, também conhecido como 1006, convence o garoto a roubar um Grab Pack que tinha a mão verde. Sabe aquela mão verde lá do capítulo 2 em que serve pra gente pegar a eletricidade? Então, o Theo conseguiu um Grab Pack que tinha essa mesma mão. Mas pelo fato dele ainda ser uma criança e não ter muita experiência, acaba acontecendo um acidente e o Theo é eletrocutado pelo Grab Pack e precisou receber atendimento médico imediato. Essa parte é bem interessante, pois ela faz tipo um paralelo com a morte dele como Catnap no capítulo 3, em que ele também é eletrocutado por um Grab Pack e no fim acaba sendo traído por aquele que ele já considerou um amigo. Mas bem, voltando a falar do Theo, após esse acidente ele consegue sobreviver e depois é transformado no Catnap.
Michael Cova é um dublador americano bastante conhecido na gringa, sendo responsável pela voz de vários personagens famosos na internet, como por exemplo o Angel Dust de Hazbin Hotel, o Serial Designation N de Murder Drones, e o mais recente trabalho dele foi dublando Jax de The Amazing Digital Circus. Mas falando de Pop Playtime, o Michael Cova é responsável pela voz do Rich, sim, aquele mesmo que a gente tinha falado em um tópico anterior. Durante o capítulo 2, nós podemos observar diversos posters falando sobre a família Longlegs, que consistia em uma linha de brinquedos formados pela já conhecida Mommy Longlegs, mas agora junto do seu marido Daddy Longlegs e do seu filho Baby Longlegs. Pouco se sabe sobre esses dois personagens. Para falar a verdade, a gente não sabe nada sobre eles, já que eles só aparecem em alguns posters do capítulo 2 e depois disso nunca mais a gente ouve falar deles. Inclusive, eu lembro que quando lançou o capítulo 2, tinha um pessoal que estava teorizando que o Baby Longlegs poderia ser o antagonista do capítulo 3, já que a gente já sabia que o capítulo 3 ia se passar em uma creche e como ele é um bebê, o pessoal pensou que ia estar relacionado. Mas hoje em dia a gente sabe que isso não aconteceu e esses dois personagens continuaram apenas com essas pequenas aparições no capítulo 2. Essa é sem dúvidas uma das teorias mais antigas de Pop Playtime, sendo criada desde o capítulo 1 e ganhando bastante força no capítulo 2, graças ao momento do jogo em que podemos ver uma parede manchada de sangue e com alguns pelos azuis, indo em direção a um tubo, indicando que o Huggy Wuggy sobreviveu e está andando por aí. Mas nós só vamos ter a resposta definitiva no próximo capítulo. Pick Pig é um dos Smiling Critters. Ele possui a forma de um porco e é descrito como sendo um grande comilão. No capítulo 3, nós podemos encontrar um cadboard dele e ouvi-lo. Oizinho, eu sou Pick Pig. Vamos comer. Carne assada? Delicinha. Frango grelhado? Já pra dentro. Elefante tostado? Oba! Unicórnio esfolado? Que fominha. Ei, que tal você e eu sermos amiguinhos? Frango grelhado, elefante tostado e unicórnio esfolado? Esse áudio suspeito, aliado ao fato da gente não encontrar nenhum dos outros Smiling Critters, com exceção do Dog Day e do Catnap, acabou fazendo a comunidade criar uma teoria de que talvez o Pick Pig teria devorado os corpos dos outros Smiling Critters. Mas isso é só uma teoria, a gente não tem nada confirmado. A fumaça vermelha, também chamada de Pop Gas, é um gás feito à base de papoula que foi muito utilizado pelos funcionários da Playtime CO para colocar os órfãos para dormir. E além dos funcionários, quem também usava muito esse gás era o Catnap, que possuía o gás acoplado em seu sistema respiratório. O efeito dessa fumaça normalmente era apenas de fazer as pessoas dormirem. Entretanto, em alguns casos que a pessoa inalasse muito desse gás, ela poderia ter fortes pesadelos, que é justamente o que acontece com o player em duas ocasiões do capítulo 3. A primeira no momento em que ele vê uma forma distorcida do Huggy Wuggy, e a segunda vez durante a batalha final, em que o Catnap enche uma sala de Pop Gas, o que acaba fazendo com que nós enxergamos ele em uma forma maior e mais assustadora que a original. Alice Lovelock é uma cantora e dubladora, assim como o Michael, que eu citei anteriormente. E assim como ele também, ela ficou bastante famosa por dublar personagens de séries animadas da internet, como por exemplo, a Charlie, protagonista de Hazbin Hotel, a Ozzy Dormin de Murder Drones e a Gloiking Queen de The Amazing Digital Circus. Mas falando de Pop Playtime, a Alice é responsável pela voz da Mommy Longlegs.
Existe um local no capítulo 2, conhecido como Sala Rejeitada. Essa sala era o destino de todos os brinquedos rejeitados pela Playtime CO. Alguns exemplos de brinquedos desse tipo são o Sunny Buddy, que é uma flor que parece que usou droga, o Pet Stone, que é literalmente uma pedra, e o Kick Me Paw, que, cara, o motivo desse boneco ter sido rejeitado é literalmente porque ninguém gosta dele, cara, coitado. E sinceramente, a única que o pessoal talvez se lembre é a Daisy. Mas aqui de todos esses brinquedos rejeitados, ela foi a que mais recebeu uma atenção especial, tendo inclusive um cardboard dela. O motivo de todo esse destaque a mais para a Daisy é porque ela era para ser uma das antagonistas do capítulo. Para ser mais específica, era ela quem deveria ser o nosso inimigo na parte do Musical Memory. Porém, ela foi trocada de último momento pelo Banjo Bunny. O motivo, segundo um dos devs do jogo, é porque o Banjo combinava mais com o Musical Memory. E também porque o Banjo ele possui esses dois pratos dourados em suas mãos, que poderiam ser usados para poder alertar o jogador de quando ele estivesse mais perto. Mas, entre todos esses brinquedos rejeitados, houve um específico que foi tão memorável que ganhou inclusive um tópico próprio aqui nesse iceberg. Eu estou falando, é claro, do... Sir Poop-Zalote, ou traduzido para literalmente Senhor Caga Muito, foi um brinquedo rejeitado pela Playtime CO pelo fato de ser muito nojento. E eu nem preciso falar que esse negócio aí não passa de uma piada feita pela Mob Games. Inclusive, essa cara de sapato desse boneco veio de uma pelúcia do Garfield que tinha virado meme algum tempo atrás, que tinha essa mesma cara de bêbado aí. E bom, o Sir Poop ele é basicamente um meme dentro da comunidade Paw Playtime, não tem muito o que falar sobre ele não. Molly é o nome da esposa de Elliot Ludwig. Ela se casou com ele bem no começo da fundação da Playtime CO, porém em algum momento desconhecido ela se divorciou dele. E bom, isso daí é praticamente tudo de informação que a gente tem sobre ela. Mas para esse tópico não ficar muito pequeno, eu vou citar uma curiosidade bem legal para vocês. O nome dessa personagem foi tirado da cadela de estimação do pessoal da Mob Games, que também se chama Molly. Makayla é o nome de uma das crianças do orfanato da Playtime CO. Não é confirmado, mas é bem provável que a Makayla tenha sido transformada no Candy Cat. Nós ficamos sabendo sobre a Makayla através de alguns formulários de avaliação feitos pelos funcionários da Game Station. Nesses formulários, a Makayla é descrita como sendo uma garota bem concentrada, mas que também entra em pânico fácil ao cometer erros. E nos testes da Game Station, ela teve um desempenho bastante positivo no Musical Memory. No Waka Wug, ela teve um desempenho abaixo da média, mas com um tempo de reação bem melhor. E por último, no teste do PJ Pugga Pillar, ela saiu muito bem. No capítulo 2, existe um cardboard do Banjo Bunny, em que ele vai nos dar um feliz aniversário. Eu sei quando é seu aniversário! 28 de junho! Essa data não foi escolhida à toa. 28 de junho é simplesmente o aniversário do youtuber Markiplier. Talvez muitos aqui do Brasil não conheçam ele, mas o Markiplier é um dos youtubers mais famosos na gringa, sendo também um dos principais responsáveis pelo sucesso de Paw Playtime graças às suas gameplays. E como forma de agradecimento por toda a ajuda que ele deu para o jogo, o pessoal da Mob Games decidiu fazer essa homenagem a ele, colocando a data de aniversário dele no cardboard do Banjo Bunny. Para! Que delícia! Ai, Core, tira! 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 Tira!